Deus falando conosco no decorrer do dia, no decorrer da semana, Senhor, para que possamos lembrar, Senhor, dela sempre que necessitarmos, Senhor. Continua nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Receba o servo do Senhor para a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a cada um e a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Nós temos um tema nessa noite e por ele seremos norteados. Amém. Carta à igreja em Filadélfia. Os irmãos que estão aqui nesse propósito das 7 cartas da Ásia. E hoje falaremos sobre Filadélfia, último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 3, o verso 7 diz assim: escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras, e tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás e aos que se dizem judeus e não são, mas venham. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque desde de atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos uma nossa cena. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que o livro de Gênesis, ele significa princípio, início. Já o livro de Apocalipse significa revelação. Ou seja, é um livro enigmático, ou seja, de difícil compreensão. 85% desse opúsculo, dessa pequena obra, desse livro, ele é simbólico, tornando-se janela aberta para os salvos e janela fechada para os ímpios. A Bíblia ele tem 3 tipos de linguagem: a linguagem literal, a linguagem simbólica e a linguagem figurativa ou alegórica. Ou seja, a Bíblia é um livro, muitas vezes, que algumas passagens são literais, é um livro literal. Quando diz que José ele foi vendido, quando José ele foi preso, que José tornou-se governador do Egito, é fato, isso é literal, isso aconteceu. Quando nós olhamos uma linguagem figurativa, é quando Jesus falava por parábolas, que ali vem do grego parabolé, ou seja, era algo irreal, mas que ele extraía uma verdade, uma moral, uma coisa moral para aplicar na vida daqueles que ouviam. Então, quando Jesus diz que ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas, é figurativo, é alegórico. Mas quando ele falava por parábolas, quando ele fala da dracma perdida, ele fala de valores perdidos. Quando ele fala da ovelha perdida, ele fala de um ser perdido. Então, a Bíblia tem essa linguagem figurativa e alegórica e tem a sua linguagem simbólica, que o livro de Apocalipse, 85% do seu livro é simbólico. Então, quando nós vemos estrelas no livro de Apocalipse, estrelas ali são anjos. Quando nós vemos no livro de Apocalipse selo, quer dizer sinal. Quando nós vemos ali chifres, quer dizer governos e reinos. Quando o livro de Apocalipse fala de taça, fala de juízo. Então, o livro de Apocalipse ele é simbólico. Então, temos 3 linguagens na Bíblia:
a literal, a simbólica e a figurativa. E quando nós estudamos de forma aprofundada o livro de Apocalipse, nós vemos que Apocalipse significa revelação, significa tirar o véu, significa descortinar. Foi isso o que Deus mostrou para João. Ele descortinou o futuro, ele lhe revelou o futuro. E a Bíblia, ela nos fala em Apocalipse 13:8, de um cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 6:16, nos fala da ira do cordeiro. O texto também nos diz em Apocalipse 22, o verso 1, nos fala do rio da água da vida. Em Apocalipse capítulo 20, verso 10, também nos fala do lago de fogo. Então, o livro de Apocalipse, ele também nos revela a trindade satânica. Ali em Apocalipse 16, o verso 13, nos fala do anticristo, nos fala da besta e nos fala do falso profeta. Nos revela em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que a segunda vinda de Cristo será autoevidente. No capítulo 1, verso 7, diz que todo olho o verá quando ele vier nas nuvens, com toda a sua glória e com poder. Porque nós sabemos que na primeira vinda, Cristo ele se auto-esvaziou, ele se despia da sua glória. Quando ali em Apocalipse 22:10, ele disse: João, não cegues a palavra desta profecia, porque o povo de Deus necessita saber o seu teor. O povo de Deus precisa ouvir a mensagem que contém nela. Então, a segunda vinda de Cristo será algo evidente, mas a primeira vinda de Cristo, ele se esvaziou da sua glória. Nós vemos isso em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 6, quando ele diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não quis tomar o lugar de Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, sendo obediente até a morte e morte de cruz, a qual Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que todo joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra se dobre diante desse nome. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, verso 3, diz que bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra dessa profecia. Por isso que Apocalipse 22:10 ele disse: João, não cegues a palavra desta profecia, porque o meu povo precisa saber o teor. O meu povo precisa saber o que precisa saber e ouvir o que nela está escrito. Então, antes de entrar de fato na mensagem, eu preciso cercar o arraial para que os irmãos entendam, aleluia, glórias a Deus, qual que era o cenário a qual João recebeu essa revelação de Deus. Então, esse opúsculo, essa pequena obra, ela foi endereçada aos crentes que estavam suportando o martírio na época de João. Domiciano, como foi dito aqui, era o segundo Nero, ou seja, ele tinha arrogado para si o título de Senhor e Deus. Ele queria ser adorado como Senhor e Deus, mas João não era crente. Ele não se dobrava diante de Domiciano, ele não se dobrava diante do pecado, ele não se dobrava diante da adversidade, diante das intempéries que vem sobre a minha e a tua vida. João não se dobrava, porque João sabia para onde ele estava indo, João sabia em que ele tinha crido, João sabia qual era o propósito dele, aleluia, na terra. Então nós vemos que a perseguição ela era ferrenha. E quando João não se dobrava diante de Domiciano, e certamente os crentes que estavam ali com ele, isso intensificava a perseguição. Então João ele foi capturado e ele foi levado para a ilha de Pátimos, aonde ficavam exilados os presos políticos. Era uma ilha perigosa, que havia animais selvagens, ali havia cobras. Então a esperança é que ele fosse picado por alguma cobra e morresse ali, ou ele fosse devorado por algum animal selvagem. E qual era o crime de João? Nosso irmão leu aqui, Apocalipse capítulo 1 e o verso 9. O crime de João era a palavra e o testemunho de Jesus. Então por que ele foi exilado na ilha de Pátimos?
Apocalipse capítulo 1, verso 9. Por causa da palavra e por causa do testemunho. João, ele estava preso e exilado, fisicamente, mas o seu espírito estava livre para adorar. Ele estava privado do seu convívio com os irmãos, mas ele não estava privado do convívio com Deus. Aleluia, glória a Deus. É quando Deus mostra para ele que ele está preso fisicamente, mas o seu espírito está livre. Está livre para adorar, está livre para falar com o Pai. Então as intempéries, as lutas, as tempestades que vêm sobre a nossa vida não nos impede de nós falarmos com Deus, de nós clamarmos ao Deus, de nós buscarmos o seu favor. E é nesse interim que Deus abre o céu e revela a João as coisas que há de acontecer. Era um tempo em que a igreja estava sendo massacrada. Era um tempo em que a igreja estava sendo pisoteada. Era um tempo em que a igreja estava sendo perseguida. Era um tempo em que a igreja estava sendo torturada. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 1 e o verso 8, nós vemos ali: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Testemunha ali, no grego, é martíria. É mártir. Ele estava dizendo: quando a virtude do Espírito Santo vier sobre vocês, vocês vão ser as minhas testemunhas, mas eu não vou dar poder só para vocês testemunhar. Eu também vou dar poder para vocês suportarem o martírio. Foi esse poder que suportou Estevão. Foi esse poder que sustentou Paulo. Foi esse poder que sustentou Tiago quando foi morto a espada por Herodes. Foi esse poder que sustentou a todos quanto entregaram a sua vida. Homens que eram lançados nas arenas e ali pelos leões esfaimados, e eles eram dilacerados. Foram esses homens jogados em fogueira, que perseveraram, que morreram como mártires. Mas por quê? Porque eles tinham a virtude do Espírito Santo. Porque Jesus disse: eu vos darei poder, não só para testemunhar, para pregar, para louvar, mas também para suportar aquilo que está por vir. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele estava impedido do seu convívio com as pessoas, mas ele conversava com Deus, porque podia faltar o apoio dos homens, mas nunca faltou o apoio de Deus. Pode faltar o apoio da terra, mas não vai faltar o apoio do céu, porque nós temos um Deus zeloso, nós temos um Deus que tem cuidado, aleluia, de nós. E quando nós vemos que das 7 igrejas da Ásia, a carta que foi endereçada às 7 igrejas da Ásia, só 2 recebem elogios: Esmirna e a Filadélfia, a qual estamos falando nessa noite. O livro de Apocalipse, ele foi enviado às 7 igrejas da Ásia Menor, e o número 7, ele aparece 54 vezes. E o seu número 7, o 7 significa uma totalidade, significa que essa mensagem são para todas as igrejas, são para todas as igrejas em todos os lugares e em todos os tempos. Essa igreja não foi endereçada só à Ásia, ali foi endereçada para todas as igrejas em todos os lugares e em todos os tempos. O número 7 é a totalidade. O número 7 é aquilo que significa que Deus estava enviando a carta para todas as igrejas. E Jesus, ele tem um refrão. Para todas essas igrejas, Jesus tem um refrão. Para as 7 igrejas, ele diz a mesma coisa. São 2 o refrão: eu sei as tuas obras, e quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para as 7 igrejas da Ásia, ele diz: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu tenho contemplado as tuas obras. E para todas ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em Jeremias capítulo 23, no verso 28, ele diz: o profeta que tiver sonho, que conte o sonho, mas quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo. Então tem muita gente contando sonho, então tem muita gente
dando palha, mas a igreja precisa comer o trigo. Aleluia. Isaías 7, 14, 15 diz que a igreja tem que comer manteiga, leite e mel. O texto diz que o menino ia crescer e ia comer manteiga, leite e mel. É isso que a igreja tem que comer. É por isso que Jeremias 23, 28 do seu livro ele diz: profeta que tiver sonho, que conta sonho. Mas o que estiver a minha palavra, que fale a palavra com verdade. O que tem a palha com trigo. E os irmãos aqui da igreja, remanescentes da promessa, gostam de trigo. Todo que eu vi aqui, os irmãos gostam da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Jesus, ele conhece as obras. Ele conhece. Não adianta fazer para o homem ver, para o pastor ver, porque Deus ele está vendo. Quem recompensa é Deus. Então, a igreja de Laodiceia, ela dizia: eu sou rico. Jesus disse: tu és pobre. A igreja de Sardes disse: eu estou viva. Jesus disse: tu está morta. A igreja de Éfeso disse: eu tenho obras. Jesus disse: mas não tem amor. A igreja de Tiatira disse: eu tenho amor. Jesus disse: mas eu não tenho obra. A igreja de Esmina disse: eu sou pobre. Jesus disse: não, tu és rico. A igreja de Pérgamo disse: nós não negamos a fé. Ele disse: mas vocês seguem a doutrina de Balaão. E a igreja de Filadélfia disse: eu sou fraco. Jesus disse: tu és forte porque tu tens amor. A igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas ela era fiel. Ela ficou fiel diante da perseguição. Ela ficou fiel diante das intempéries que veio sobre a sua vida. E Jesus disse para ela: eu tenho posto uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar. Ele está dizendo: ela vai permanecer aberta, porque a chave está na minha mão. A chave está na mão dele. Ele estava dizendo que ele tem a chave de Davi, e a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. E que porta é essa que Jesus deixa aberta para a igreja de Filadélfia? É a porta do escape e a porta da evangelização. Porque diante da perseguição, diante do martírio, Jesus estava dizendo: eu tenho uma porta aberta, uma porta de escape para vocês. E por outro lado tinha uma porta aberta de evangelização, porque o evangelho precisava ser pregado. O evangelho precisava ser anunciado diante de toda ameaça. Filadélfia, ela tinha muitos templos dedicados aos deuses. Ela era conhecida como Pequena Atenas. Mas Jesus dizia: fica firme, não nega o meu nome, não se dobra diante do pecado. Não se dobre diante do martírio, das ameaças, das lutas, dos problemas, das guerras. Fica firme, porque eu sou o teu Deus. Amém. Fica na posição, fica na brecha, porque a porta está aberta e vai permanecer aberta, porque a chave está na minha mão. Mateus 10:33. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que não me negar diante dos homens, eu não negarei diante do meu Pai. Então Jesus está dizendo: não me nega. Não me nega. Foi o que aconteceu com Atos. Foi o que aconteceu com Estevão em Atos, capítulo 7, verso 56. A Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Agora, o que é que Jesus estava fazendo em pé à direita de Deus? Se nós lemos que ele se assentou à direita de Deus. Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que ele estava proposto, suportou a afronta, desprezou a cruz e se assentou à direita de Deus. Em Marcos 16, no final do capítulo, diz que ele, terminando de falar, sentou-se à direita de Deus, à destra de Deus. E agora Estevão vê o céu aberto e o Filho do Homem em pé, confessando o nome de Estevão diante de Deus. É quando o homem não nega, é quando o homem não fraqueja, é quando o homem não recua, aí Deus confessa o teu nome diante do Pai. A porta da evangelização, Atos 17:23.
Paulo, ele vai passando em Atenas, e ali ele se depara com muitos deuses, e ele vai olhando cada imagem, e ele vai se dirigindo ao Areópago, a tribuna intelectual da época, onde os filósofos e os epicureus discutiam coisas vãs. E quando Paulo chega, o homem era poliglota, falava 4 línguas, falava o grego koiné, que era o top da época. E quando ele chega no Areópago, a tribuna intelectual da época, a porta da evangelização, Paulo, quando ele viu uma porta da evangelização, ele passava por ela. E quando ele passou no santuário, ele viu o que estava escrito ao Deus desconhecido. E quando ele chega no Areópago, ele fala: varões atenienses, passando pelo santuário de vocês, eu vi muitos deuses, mas eu vi um, a qual vós honrais e não conheceis, que estava escrito ao Deus desconhecido, pois é esse que eu vos anuncio. A brecha, ele passou pela porta e evangelizou. Ao Deus desconhecido, é esse que eu vos anuncio. É o que criou o céu e a terra. É o que deu aos homens a respiração, que não habita em templo feito por mão de homem, mas que entra em todo lugar, e em todo momento todos os homens se arrependam e chegam ao conhecimento da verdade. É esse Deus que eu vos anuncio. Isso é a porta da evangelização. Quando nós vemos essa porta, temos que passar por ela. Esses dias estava no banheiro na empresa, e ali um rapaz disse que estava muito quente, e que parecia que Deus estava empurrando o sol para perto da terra. Eu falei: irmão, o Deus que eu creio, o Deus da Bíblia, Ele fez tudo da maneira que lhe aprove. O sol está no lugar certo, porque se o sol estivesse mais longe, nós morreríamos congelados. E se o sol estivesse mais perto, nós morreríamos queimados. Então o sol está no lugar certo. A lua é a faxineira da terra. A lua, ela faz o efeito das marés, para que o lixo não consuma, para que as águas não invadam a terra. A lua não tem luz própria, é o sol que reflete nela. Então, quando nós vemos essa porta, nós temos que entrar. E ali eu comecei a anunciar o Salmo 19, que os céus declaram a sua glória, e o firmamento anuncia uma obra da sua mão, e um dia faz declaração a outro dia, e a noite revela a outra noite. Ou seja, sol, a estrela, a lua, tudo que ele fez anuncia a obra da sua mão. É como aquele rapaz que chegou no interior, e ali tinha um camponês que tinha sua Bíblia, tinha a sua igreja, e aquele homem chegou e falou: eu vou pôr fogo na tua Bíblia e eu vou pôr fogo na tua igreja, e eu quero ver se você vai continuar crendo nesse Deus. E ali ele disse: olha, você pode pôr fogo na minha Bíblia, você pode pôr fogo na minha igreja, mas enquanto tiver sol, lua, estrela, dia e noite, o Salmo 19 diz que tudo isso anuncia que Deus existe. Aleluia! Que Ele está no controle, que Ele é o dono da história, que Ele tem a chave na mão. E quem tem a chave tem a autoridade. A autoridade está na mão dele. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. A cidade de Filadélfia, ela havia sido castigada por vários terremotos. A cidade, ela tinha sido construída e reconstruída. Ali havia vários terremotos, na onde estava localizada a igreja de Filadélfia. E César havia reconstruído essa cidade, e ele mudou o nome dessa cidade para Neo Cesareia, a cidade de César. No tempo de Vespasiano, ele também reconstruiu a cidade. No tempo de Vespasiano, ele trocou o nome da cidade para Flávia. Então ela era Filadélfia, Filadélfia, que significa amor fraterno. E o seu irmão fez uma homenagem ao seu irmão, e ali quer dizer amor fraterno. César
põe o nome de Neo Cesaré. Vespasiano põe o nome de Flávio. Então Jesus, que conhece o país e o povo, ele aproveita esse ensejo, ele pega um gancho da cultura e ele diz: olha, ao que vencer, ao vencedor, por conta do terremoto, eu farei coluna na casa do meu Deus, no santuário do meu Deus, que não será abalado. Porque quando você é coluna na casa de Deus, você não se abala. Então, o que é a fé? O que é a fé? É para o crente aquilo que o alicerce é para uma casa. Ele sustenta firme e de pé. Glória! Sustenta firme e de pé. E Jesus, ele disse: olha, o vencedor, eu vou escrever nele o nome do meu Deus e a cidade do meu Deus. Por conta que a cidade já havia mudado de nome algumas vezes. Agora Deus disse: olha, o que vencer, eu escreverei o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce ataviada do céu. Então Jesus, ele conhece o povo, conhece a cultura. Deus, ele conhece cada um nessa noite. Eu estou como Paulo. Em Filipenses capítulo 3, o verso 1, ele diz: eu não me canso de escrever-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Então, quando eu digo que Deus nos conhece, que Deus conhece a cultura, que Deus conhece o povo, Deus conhece o país, não há 1 milímetro nessa terra que Ele não conheça. Então, quando Ele diz em Atos 9:15, Ananias, vai, porque este é para mim o vaso escolhido, Ele está dizendo: vai à rua direita, pergunta pelo homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. Vai à rua direita, Deus sabe o teu endereço. Pergunta pelo homem chamado Saulo, Deus sabe o teu nome. E eis que ele está orando, sabe o que a gente está fazendo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Então ninguém fica nu e patente diante daquele a quem nós temos que tratar. Aleluia, Senhor. A igreja de Filadélfia, ela estava sendo perseguida pelos falsos mestres, pelos judaizantes, que Jesus chama no texto de sinagoga de Satanás. Eram os falsos mestres, eram os judaizantes. É por isso que ele se apresenta como santo e verdadeiro, por causa dos falsos profetas. Então ele diz: assim diz o santo e verdadeiro. Ele se apresenta como o dono da história. Ele se apresenta como aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Aos Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Está dizendo que Ele tem o controle do tempo na sua mão, que Ele conhece o amanhã desde ontem. Oh, glória a Deus. Deus, Ele nos sonda e nos conhece. Apocalipse 2:23 diz que Ele esquadrinha os rins e sabe o que perscruta, o que permeia no nosso coração. Nós estamos diante de um Deus poderoso, de um Deus santo, de um Deus fiel. E Ele apresenta a chave, ele se apresenta com a chave. Quem tem a chave tem a autoridade. Eu quero conjecturar sobre a chave, porque quando Deus ele cria o homem, Ele cria um homem dotado de inteligência. E eu fico imaginando a inteligência de Adão, colocando nome em todos os animais, colocando nome em todas as frutas, colocando nome em todas. Você já pensou como era inteligente? E o que o pecado fez? Deus deu a chave na mão do Adão. Cuida do jardim, coloca nome nos animais. Aquela ali vai ser ovelha, aquela ali vai ser cabrito, aquele ali vai ser boi, aquele parece boi, mas não é boi, é touro, aquele vai ser vaca, esse vai ser girafa, aquele vai ser macaco. Olha a imaginação, a inteligência do homem, colocando nome em todos os animais. Mas quando ele perde essa inteligência. Quando Deus aparece no jardim e diz: Adão, pecaste, aonde estava Adão? Comeu do fruto que eu disse para não comer? Deus está dando uma oportunidade para Adão, porque quando Deus pergunta, Ele não pergunta para obter informação, porque Ele sabe, Ele é Deus, Ele sabe que o homem comeu. Os olhos dele foram abertos, Ele percebeu que estava nu, e Ele cozeu folhas, e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Ele sabe. Ele não pergunta para obter informação, Ele pergunta para obter confissão.
Ele queria que Adão se humilhasse e dissesse: eu errei, me perdoa. Aleluia, Jesus. Mas Adão não, ele joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Então o adversário toma a chave da mão de Adão. Deus deu, é uma conjectura que eu faço, Deus deu a chave na mão de Adão, e Adão perdeu essa chave para o adversário no dia que pecou. Foram lançados fora do jardim, colocou 2 querubins com a espada flamejada para proteger o jardim, para que o homem não comesse da árvore da vida e vivesse em pecado eternamente. Porque Deus vai começar de novo esse jardim, nós vamos instalar. Em nome de Jesus. Adão perdeu essa chave, foi para a mão do adversário. O adversário, por sua vez, todos os homens pecaram, todos erraram. Romanos 3,13 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Abraão mentiu, Isaac mentiu, Moisés matou o egípcio, Davi adulterou, todos. Aí o embate se dá no deserto, aonde o embate foi dado com a palavra. O adversário dizia: está escrito, e Deus dizia: está escrito. O adversário dizia: está escrito, dá ordem aos teus anjos para que transformem essas pedras em pães. E Jesus disse que está em Deuteronômio 8,3: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O adversário disse: eu te dou tudo, se prostrado me adorares. Isso é uma frase luciférica que estão colocando na boca do nosso Deus. Porque Jesus, ele nunca disse: eu te dou tudo, se prostrado me adorares. O adversário que disse isso: eu te dou tudo, se prostrado me adorares. Jesus o venceu, tomou aquela chave novamente. Toma a mão da chave do adversário. A Bíblia diz: o adversário deixa e os anjos vêm e o confortam. Então ele tem a chave agora na mão. Ele pega essa chave, em Mateus capítulo 16, o verso 19, ele diz: Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. Pedro agora está em poder dessa chave. Só que Pedro, ele nega Cristo. Só que Pedro é um homem sanguíneo. Pedro, ele corta a orelha de mal. E não é cortando a orelha de mal que você vai defender Cristo. A sua apologética, a sua defesa da fé não pode estar embasado, respaldado na violência. Pedro, ele corta a orelha do soldado, mas ele queria cortar o pescoço, é que pegou na orelha. Pedro perde essa chave novamente. O adversário retoma essa chave. Mas quando Jesus está na cruz e ele dá o brado, tetelestai, está consumado, então ele pega de novo essa chave. Ele vence a morte. Aí Apocalipse capítulo 1, verso 18, ele diz: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Amém. Você nota que o adversário, ele não tem nada. O diabo não tem nada. Nem a chave da casa dele ele tem. Porque a chave está na mão do nosso Deus. Ele só tem o que você dá para ele. Que eu fico ouvindo: ah, é o diabo, ah, é o Satanás. Não é. Muitas vezes são nossas atitudes. Igual aquele irmão que foi arrebatado até o inferno e chegou lá, o diabo estava chorando. E ele falou: o que foi, diabo, que você está chorando? Ele falou: esses crentes aí, tem coisa que nem sou eu, que está falando que sou eu. Então tem coisa, irmão, que somos nós. Não adianta ficar jogando, ele não tem nada, nem a chave da casa dele. Apocalipse 18, a chave da morte e do inferno está na mão do nosso Deus. A chave de Davi está na mão dele. Agora a chave da oração está na nossa mão. A chave da oração está na nossa mão. A chave da fé está na nossa mão. O que abre a porta do milagre é a chave da fé. É a chave da oração que vai abrir a porta do milagre. Jesus, ele vence a morte, ele vence o inferno. E agora eu quero ver quem vai tirar a chave da mão dele. A chave está no poder do nosso Deus.
A autoridade está com ele. Ele é o dono da história. Filadélfia era uma igreja que ela tinha pouca força. Mas não como muitos pensam. É porque ela era uma igreja pequena. É porque ela era uma igreja composta por pobres e escravos. É porque ela não tinha influência política e nem social. Mas ela guardava a palavra. Mas ela era uma igreja fiel. Ela tinha guardado a palavra e o testemunho. E João estava exilado por causa da palavra e por causa do testemunho. Mas essa igreja, ela guardava a palavra, ela guardava o testemunho. Ela negava se dobrar diante do pecado. Ela negava ficar estagnada. Ela avançava para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam. Podia estar com ouro, podia estar com prata, mas ela tinha um foco, ela tinha uma direção. Deixando as coisas que para trás ficam, ela avançava para o alvo, porque ela tinha uma vocação. Ela sabia que tinha uma recompensa. 1 Coríntios 15:58 fala: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa. O homem pode não estar vendo, mas Deus tem uma recompensa. É Deus que é o galardoador daquele que os busca. A igreja de Filadélfia, a posição dela era a mesma posição de Nabote. Não troco a vinha, não vendo a vinha, não negocio a vinha, porque a vinha é a herança do meu pai. Ela não negociava com o pecado. Ela não se dobrava diante do pecado. Por isso ela só recebeu elogio. Todas as outras receberam elogio e repreensão. Mas Filadélfia só elogio. Por quê? Porque ela era uma igreja pequena, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja que guardava a palavra e guardava o testemunho. A igreja era fraca, mas o Deus da igreja é forte. O Deus da igreja era poderoso, é poderoso. Filadélfia ela preferiu ser pequena e fiel do que grande e mundana. Porque a igreja precisa crescer no conhecimento. A igreja precisa crescer em profundidade, não é para o lado. A igreja não é para crescer para o lado, é para crescer em profundidade. É para crescer no conhecimento, na graça. Não é para comer palha, é para comer trigo. Não é para contar sonho, é para pregar a palavra. Amém. Foi por isso que Jesus prometeu a ela: porta aberta, coluna no santuário e um nome. Porque diante das intempéries, ela permaneceu firme. Ela permaneceu avivada. Ela não deixou o amor esfriar. Ela não deixou que os problemas, as perseguições sufocassem a fé da igreja. Deus tem um dia preparado para julgar os perseguidores. O mundo zomba da igreja. O mundo persegue a igreja. E Deus castiga o mundo. Com pragas, com pestes, com terremotos, com guerra, com vírus. Porque Deus, Ele faz uma promessa para a sua igreja: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Permanece fiel até o fim. Não se dobra diante do pecado, diante da tempestade. Ele está dizendo: fica firme, que aquele que não me nega diante dos homens, eu não negarei diante do meu Pai. Amém. Aquele que me confessa diante dos homens. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Aquele que me confessa diante